Olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos dando início à nossa terceira unidade, tá certo? Vamos falar sobre força e movimento, lá na unidade 4 do nosso livro, Energia e Força e Movimento. Tópico 1, Força e Movimento, da página 130 até a 134, tá certo? Bom, lá no livro da gente, temos Marta, certo? Marta, vocês conhecem, obviamente. Mas essa foto aqui, vamos observar direitinho essa imagem. Quando o fotógrafo foi tirar essa foto, que ação será, no caso, seria, né, realizada por Marta? Qual ação ela vai realizar aqui nesse momento? Ou a perna dela? Ela vai fazer o quê? Chutar a bola. Então, a ação realizada por Marta será chutar a bola. Será um chute, tá certo? Agora aqui, ó, após a ação, né, de chutar a bola, o que deve ocorrer com a bola? O que deve ter ocorrido com essa bola após o chute? Entrar em movimento, não é verdade? Ou seja, a bola, ela estava parada, precisou de uma força, né, a ação de Marta, para ela entrar em movimento, tá certo? Hoje nós vamos aprender força e movimento. Então essa imagem é perfeita para demonstrar isso, tá? Ó, ainda sobre força e movimento, vamos aqui. Nós temos, né, Marta, a mesma imagem. Nós temos um rapazinho aqui, ó, e temos um outro aqui com carro. Bom, o que essas imagens têm em comum? Vamos olhar aqui elas. Marta ia chutar a bola, né, que estava em repouso, estava paradinha, em repouso. A caixa também, ela estava o quê? Em repouso. O menino, ó, veio aqui com a força dele, ergueu a caixa. Nessa subida da caixa, ele precisou de quê? Vamos aqui, ó, vamos aqui. Nós temos o carro em repouso, paradinho, e o rapaz está empurrando. Vamos dizer que o carro apagou o fogo, né? Parou lá na pista e ocorreu o quê? Ele precisou empurrar. Esse ato de empurrar, de levantar ou de chutar, todos eles precisam de quê? Qual é a ação que precisa ser realizada? Ó, todas elas têm uma aplicação de força para a realização do movimento. Marta para chutar a bola, o menino para erguer a caixa, o rapaz para empurrar o carro. Todas essas imagens têm em comum a força. Qual é a ação? A força para realizar a ação de um movimento, tá certo? Então, o que essas imagens têm em comum é exatamente isso. Ó, nós temos aqui as leis de Newton, tá? Nós temos Galileu Galilei e nós temos Isaac Newton, tá certo? Vocês conhecem eles? Acho que já deve ter ouvido falar, né? Bom, ambos, eles tiveram contribuições significativas entre força e movimento, que é a área da dinâmica, né? A dinâmica é uma área da física que vai estudar justamente o movimento dos corpos, né? Então, ambos tiveram grandes contribuições, fizeram grandes contribuições com os seus conhecimentos para essa área, tá? Ajudou tanto a física, a matemática, dentre outras áreas também, tá? Ó, Galileu Galilei, importante cientista. Por que ele foi um importante cientista? Ele fez diversos estudos e dentro desses estudos ele fez o quê? Realizou diversos experimentos. Esses experimentos, eles fundamentavam, davam embasamento científico às pesquisas, aos estudos que ele fazia. Então ele fazia estudo e acabava comprovando com os experimentos dele, tá certo? Bom, o que é que Galileu Galilei falava? Um corpo em movimento permanecerá nesse estado a menos que uma força contrária ao movimento seja aplicada. Professora, eu não entendi nada. O que é que ele está querendo dizer? Vamos imaginar que está descendo um carro lá na pista. Está descendo uma montanha o carro. Bom, se o carro está lá em cima, ele vai descer numa velocidade constante de lá em cima até embaixo, né? De cima até embaixo. Então ele vai permanecer em movimento. Mas, se eu pego um indivíduo muito forte, e ele segura esse carro que está descendo uma ladeira, o carro ele vai continuar em movimento? Não. O carro vai parar o movimento justamente por causa da força. Ou seja, é isso que Galileu está dizendo. Um corpo em movimento permanecerá em movimento. Então, ele vai continuar em movimento
Caso contrário, ou seja, a menos que uma força contrária a esse carro pare ele, tá certo? Bom, Isaac Newton, quais foram as contribuições dele, tá? Lei da gravitação universal. Não sei nem o que é isso, vamos aprender agora. Bom, gravitação tem muito a ver com o universo, né? A gente aqui também na Terra, então tem toda essa noção, tem todo esse embasamento. Nas leis da gravitação, para a gente compreender o universo, vocês já ouviram falar sobre heliocentrismo e geocentrismo. O que é isso, professora? Não estou lembrada. Ó, geocentrismo tem a ver geo-terra. Centrismo tem a ver com a Terra no centro do nosso universo, tá certo? No geocentrismo dizia o quê? Que a Terra estava no centro e ao redor da Terra estavam os outros planetas, a Lua, as estrelas, tá certo? Já no heliocentrismo, hélio quer dizer Sol, centrismo, centro. Então quer dizer o Sol no centro do nosso universo, tá? E é justamente isso. Bom, e foi Newton, Isaac Newton, com as leis da gravitação, que falou o quê? Que ele conseguiu compreender, e tem até uma teoriazinha que fala da maçã, né? Que diz que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, e ele começou a pensar sobre as leis da gravitação e criou o conceito da gravitação, tá certo? Bom, então ocorreu o quê? Ele criou esse conceito, diversos cientistas também embasaram na teoria dele, da gravitação. Um deles foi Kepler, que criou as 3 leis de Kepler, que vão justificar justamente, dão embasamento à teoria heliocentrismo, onde diz que o Sol está no centro do nosso universo e ao redor dele estão os outros planetas. Então, Isaac Newton ele foi de grande importância. Ó, deixou estudos, né, e teorias que até hoje são utilizadas por todo mundo. Então, tem muito tempo que ele já morreu, mas mesmo assim, até hoje, as teorias, os ensinamentos, os fundamentos de Isaac Newton são importantes, tanto para a ciência, quanto para a física, quanto para a astronomia, matemática. Ele foi fenomenal, tá? E as leis dos movimentos, né? Lei dos movimentos, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Então, foi ele também que pensou, imaginou tudo isso aqui. Nós temos aqui, ó, né, as leis de Newton. Quantas leis são, professora? São 3 leis. As 3 leis de Newton, como ficaram conhecidas. Elas têm outros nomes, mas também elas são conhecidas como as 3 leis de Newton, de Isaac Newton, tá? Ó, a dinâmica, como eu já falei a vocês, que é a área da física que estuda a causa e os efeitos de quê? Dos movimentos, tá? Bom, e essas 3 leis, elas tratam de quê? Elas dizem o quê? Elas tratam de situações em que o corpo permanece em movimento ou parado, em repouso, tá certo? Elas permanecem ou não em equilíbrio, em movimento ou em repouso. Nessa imagem aqui nós estamos vendo o quê? A menininha com a caixa, né? E está erguendo essa caixa. Então ela está aplicando o quê? Uma força à caixa para essa caixa entrar em movimento, tá certo? Nessa outra imagem aqui, nós estamos vendo um rapaz tentando empurrar essa caixa. Mas a gente consegue perceber que essa caixa é uma caixa grande e parece muito pesada, porque esse rapaz ele não está conseguindo empurrar essa caixa. Ou seja, ocorre em alguns momentos, as pessoas não conseguir movimentar um objeto. Tem objetos que são pequenos, a gente consegue, mesmo com muito esforço, dependendo do tamanho, movimentá-los. Só que tem outros que a gente não consegue, com a nossa força, movimentar esse corpo, tá? Ó, no livro de vocês tem essa imagem aqui e nós vamos trabalhar sobre ela. Vamos falar aqui nesse momento da primeira lei de Newton. Ela também pode ser conhecida como o princípio da inércia, tá? Ou lei de Newton, ou princípio da inércia. O que é que ela fala? Ó, todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Não estou entendendo, não. Vamos ver aqui nas imagens. Nessa primeira imagem, tá? Ó, imagine a seguinte situação. Um passageiro ocupa um assento no interior do ônibus, que está em repouso. Então, vamos aqui imaginar a ceninha. O rapaz está entrando lá, né, no coletivo, o ônibus está o quê? Parado, tá? Então o rapaz entra no coletivo, se senta lá no banco dele, né, no assento dele. Está ali parado. Se o ônibus está parado e ele está parado, significa dizer que os dois estão em
repouso, certo? Então, nesse primeiro momento, o rapaz está lá em repouso. Bom, olha a historinha. O ônibus, ao entrar subitamente em movimento para frente, faz com que o passageiro seja lançado para trás, respondendo à tendência de manter-se em repouso. Como assim? Ó, ele entrou no ônibus, sentou e os dois estavam em repouso. O motorista, sem avisar, apertou no acelerador. Então, ele foi o quê? Lançado para trás. Então, ele permaneceu em repouso. Ele foi lançado para trás, né? Ele veio para trás e ainda permaneceu em repouso. Tá certo? O carro estava em movimento. Ele vai o quê? Acho que vocês já sabem aí, né? Vamos aqui para a terceira imagem. O que vai ocorrer? Bom, ele estava aqui quietinho, né? Se o movimento do ônibus é constante e o motorista freia, então o motorista ele estava com a mesma velocidade. Do nada, passou um cachorro na frente do ônibus. Então ele fez o quê? Ele freou bruscamente. O passageiro ele vai ser o quê? Automaticamente ele vai ter uma resposta. Qual vai ser a resposta? A tendência a permanecer em movimento. Como assim, professora? Ele aqui estava, o ônibus estava em movimento constante. Se o meu ônibus estava em movimento constante, esse corpo que estava dentro do ônibus vai permanecer constante. A partir do momento que o ônibus freou bruscamente, o corpo, a tendência vai ser o quê? Permanecer em movimento, certo? Outra imagem para a gente compreender melhor. Ó, primeira lei de Newton ainda, princípio da inércia, e aqui dizendo o que é. Eu tenho um cavalo, né? Subi lá no cavalo, o rapaz subiu. Ocorreu o quê? O cavalo estava andando, né? Estava em movimento e o corpo que estava em cima do cavalo também estava em movimento. O cavalo ele se espantou com alguma coisa e acabou dando um pinote, né? Ó. E o corpo do rapaz que estava em movimento vai o quê? Permanecer em movimento, tá? Então, isso daqui comprova a primeira lei de Newton, que diz que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento. Se ele estiver em movimento, ele irá permanecer em movimento, como estamos vendo aqui nessa imagem. Ou se ele estiver em repouso, após a ação, o corpo voltará a estar em repouso. Bom, ó, a inércia do ovo em queda. Na internet a gente consegue ver esses vídeos, tá certo? E vamos agora fazer um experimento. Quais seriam os materiais que nós vamos utilizar? 2 batatas ou ovos, vocês podem escolher, tá certo? Eu vou utilizar batatas. 2 copos com água, uma régua e 2 tampas de garrafa PET, tá? Vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos os 2 copos com água, tá? Nós temos as 2 batatas e temos também as 2 tampas e a régua. Vamos fazer como? Vou colocar aqui em cima, tá certo? Vou pegar as tampinhas, coloco aqui em cima. Ó, esse experimento bem simples, com o material que a gente tem em casa, tá certo? As minhas batatas, poderiam ser ovos também, tá? Elas estão o quê? Em repouso. Estão vendo? Ó, ocorreu o quê? Quando eu fiz a força na régua, a batata, ela caiu, teve um movimento e posteriormente ela ficou em repouso. Por quê? Isso aqui está comprovando a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz que um corpo, se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso após a ação. Da mesma forma, se ele estiver em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Então, qual foi o objetivo, professora, dessa prática? Ó, o objetivo é derrubar as batatas ou os ovos, né? Dentro do jarro ou do copo, eu utilizei copos, mas vocês podem estar utilizando uma jarra em vez de 2. Vocês podem estar utilizando um ovo, uma batata, aí fica a critério, tá certo? Sem tocar nele. Então, eu não topei em nenhum momento nos ovos, mas eles caíram e comprovaram a primeira lei de Newton, tá certo? Então, ó, a tendência da batata é permanecer em repouso devido ao estado de inércia. Após a realização do movimento, a tendência dela é permanecer em repouso, já que a princípio ela estava em repouso, tá certo? Bom, nossa atividade é lá na página 134. Qualquer dúvida vocês anotam. No plantão de dúvidas a gente tira, tá certo? Forte abraço!